Se você ganha mais de 21.700 por mês, você é rico no Brasil. E eu acho interessante ter esses parâmetros também do ponto de vista absoluto, porque muitas vezes a pessoa ganha bem, e eu já passei por vários clientes que ganham mais do que os 21, e a pessoa tá vivendo como pobre, porque tá com uma condição de vida muito precária do ponto de vista financeiro, né? Gastando mais do que ganha, sem liberdade, sem segurança. Se você ganha 21 mil reais e você não tem dinheiro nenhum sobrando, o teu problema não é dinheiro, o teu problema é comportamento. E é preciso ver este comportamento. Isso é do ponto de vista absoluto, mas e do ponto de vista subjetivo? O que é verdadeiramente ser rico? O que é ser verdadeiramente rico? O que é ser rico? Esse é um assunto que várias vezes já me mandaram dizendo: "Jéssica, faz um episódio falando sobre o que é ser verdadeiramente rico". E aí me lembraram esses dias no Instagram: "Jéssica, não esquece de fazer o episódio". Eu: "Tem que fazer mesmo". E aí cá estamos, fazendo um episódio sobre o que é ser verdadeiramente rico, e aí nós vamos discutir sobre 2 pontos de vistas. Nós vamos discutir sobre o ponto de vista numérico, e nós vamos discutir sobre o ponto de vista que eu valorizo mais, que é subjetivo. Então, o numérico é absoluto, o subjetivo é subjetivo, né? Então, não são variáveis única e exclusivamente numéricas, que na minha percepção e na percepção de muitos estudiosos que chamam isso de riqueza multidimensional, atribuem este conceito de ser rico. Então, eu julgo que este conceito multidimensional de riqueza ele é mais rico do conceito absoluto, que é simplesmente quanto que se ganha. Então, eu vou falar sobre o conceito de quanto que se ganha, e aí eu vou falar também desse conceito e vou me prolongar mais dentro deste conceito que é subjetivo. E por que que isso importa e por que que você deve escutar este podcast para saber o que que é ser verdadeiramente rico? Porque muitas vezes nós nos enganamos. É natural que a partir do senso comum nós tenhamos determinadas certezas em relação ao que nós queremos e em relação ao que seria uma vida rica. E muitas vezes essas nossas percepções elas estão distorcidas. O Kahneman, por exemplo, ele nos ensina muito sobre este aspecto de que nós distorcemos a nossa percepção de realidade a partir do nosso ponto de referência. Isso é uma das bases da teoria de finanças comportamentais. E como assim ponto de referência? É que por vezes os teus pontos de referência em termos de riqueza, em termos de ter dinheiro, né, e as condições atreladas a isso, vão sendo alicerçadas de uma forma diferente que fazem com que você crie uma visão de que a tua condição ela nunca é uma boa condição. E aí você vive mal. E isso com o advento de tudo que nós temos de rede social se potencializou ao longo do tempo, né. E aí por vezes pode ser que tu esteja sacrificando a tua própria possibilidade de viver bem, em detrimento de, porque você acha, né, não em detrimento, mas porque você tem essa ilusão de ótica, digamos assim. Então eu julgo que é muito importante nós refletirmos sobre isso, o que que seria a verdadeira riqueza, para que nós também possamos cultivar na nossa vida essa verdadeira riqueza e possamos galgar esta riqueza, que não está desatrelada dos aspectos monetários, mas também que não está restrita a eles, ou seja, que é multidimensional nesse olhar subjetivo. Então, nós vamos olhar para essas duas coisas, tá bem? Este é o nosso episódio número 166 do podcast Mais que Finanças, podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, eu sou doutora em finanças comportamentais, todas terças e sextas, cá estamos com um novo episódio, às vezes um pouquinho maluco. O último episódio que eu coloquei aí foi um episódio falando sobre um debate, né, e foi uma coisa que eu nunca tinha feito. Espero que vocês tenham gostado, porque no momento que eu gravo esse vídeo aquele ainda não saiu, então eu não sei se vocês gostaram ou não, porque não tive o feedback, né, via comentários, mas, sempre estou tentando fazer algo diferente e por vezes mantenho, porque vocês sinalizam que é interessante, por vezes faço uma vez e não reforço outras, porque vocês não sinalizam que gostaram. Não que eu vá atender sempre vocês, porque no final das contas o podcast é meu, né, como se diz, e graças a Deus
Ao ser meu, eu tenho uma liberdade que eu não tinha dentro da sala de aula formal, que era falar daqueles assuntos que me interessam também. Então, muitas vezes eu não venho aqui com conteúdos que única e exclusivamente interessam a vocês, mas é porque aquele conteúdo me gerou muito interesse e aí eu trago aquele conteúdo. Enfim, sem mais delongas, bora entender o que que é ser rico de verdade. Para começar, vamos entender a etimologia da palavra rico. Rico vem do gótico reix, né, que significa poderoso. E no grego, no grego não, desculpa, no latim, reix vem de rex, que é rei. Então, esses prefixos, né, que vão nos direcionando. E aí, se nós juntarmos essas duas palavras, rei e poder, nós podemos entender que rico é alguém que exerce uma grande influência, seja uma grande influência de direcionamento, né? Então, um rei, seja um poder a partir da disposição de bens materiais. Então, rico do ponto de vista extremamente etimológico, ou seja, da origem da palavra, do significado da palavra, no dicionário, ele vai estar muito atrelado a poder, tá? Então, é interessante nós começarmos por esse olhar. Eu gosto muito de entender esses aspectos, assim, de onde vem, o que que significa. Significa isso. E aí eu fico pensando assim, poder, né? O que que é ser uma pessoa poderosa? E aí nós voltamos para essa discussão. Isso pode ser do ponto de vista absoluto ou pode ser do ponto de vista subjetivo. Do ponto de vista objetivo, tem vários e vários estudos que ficam buscando conceituar o que que seria uma pessoa rica de verdade, o que que seria os super ricos. Então existem inúmeros artigos que se dedicam a essa frente de atuação. Tem um estudo em específico que eu vou deixar aqui na descrição que traz uma discussão bem interessante. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo, mas eu gosto de ler, independente de eu concordar ou não, para me incentivar um pensamento crítico, inclusive sobre as coisas que eu acredito, né? É confrontar aquilo que eu acredito. Então eu acho isso muito rico. Por vezes as pessoas, elas abraçam o viés da confirmação, que é só buscar evidências que validem o que elas acreditam, e elas não se abrem para ler e escutar coisas as quais confrontam. E eu acho que escutar coisas que nos confrontam é um exercício de desenvolvimento, é um exercício de amadurecimento, é um exercício de colocar, à prova também, né, aquilo que tu acredita, porque daqui a pouco o que tu acredita não é o que tu deveria estar acreditando. Então eu acho muito interessante isso, e aí esse é um dos artigos que traz uma posição que eu não concordo com alguns aspectos, eu concordo com outros, enfim, como sempre aqui na descrição. O que que ele prega, né? Ele prega que, se nós formos olhar do ponto de vista absoluto, nós poderíamos considerar a riqueza e, e, e a hipótese, né, de um conceito de quem é rico, pautado primeiro na relação indivíduo-sociedade. Ele parte do pressuposto de que todo indivíduo depende de uma sociedade para que ele possa sobreviver, porque se nós não tivéssemos sociedade, nós não sobreviveríamos, e isso não é hoje, isso é ao longo do nosso processo evolutivo, né? Se não houvesse uma sociedade, se não houvessem tribos que pudessem um proteger aos outros, provavelmente nós teríamos sido exterminados. Então, essa convivência social, ela é muito importante, tanto do ponto de vista de sobrevivência, quanto do ponto de vista evolutivo de também procriação, né? Então, ele parte desta ideia de que nós precisamos da sociedade, assim como a sociedade precisa do indivíduo. Então, não existe sociedade sem indivíduo, assim como não existe indivíduo sem sociedade. Partindo dessa hipótese, ele diz o seguinte: se indivíduo depende de sociedade, sociedade depende de indivíduo, todos os indivíduos deveriam viver numa condição que os permitisse ter uma boa qualidade de vida. E aí ele constitui o conceito de riqueza pautado na ideia de que, pense numa pirâmide, a base da pirâmide deveria ser as necessidades básicas, e aí existe diversos conflitos conceituais, porque o que que é básico, né? Então depende do ponto de referência, depende do contexto, depende da sociedade, depende da cultura.
pode ser que seja básico para nós brasileiros comer carne, em outros lugares do mundo isso não é básico, então como é que eu posso dizer que o que vale para cá vale para lá? Então, é bem complexo isso, sabe? Às vezes as pessoas tentam dar respostas simplórias para coisas muito complexas e no final das contas nós não temos respostas para muitas das coisas. E a questão que ele discute no artigo é uma das coisas que a gente não tem grandes respostas, né? Porque a questão que ele discute no artigo é essa: o que é riqueza? Então ele parte dessa base, e aí ele diz que em determinado ponto desta pirâmide, todo mundo deveria estar no miolo dessa pirâmide, porque quem ultrapassa um nível que ele chama de afluência de renda, essa pessoa já está tendo mais do que necessitaria para ter qualidade de vida, então que isso deveria ser redistribuído para a base, para que não ficasse ninguém na base, todo mundo ficasse no miolo. Então, quem passa da linha de afluência, repassa esse dinheiro para quem está na base, para que nós, aos poucos, vamos tirando todo mundo da base e colocando todo mundo para cima. Essa é a hipótese dele de riqueza, que super rico seria aquele, né, ou a linha da riqueza, seria aquele que ultrapassa essa linha de afluência, ou seja, que o que ele ganha não vai mais ser necessário para ele, que isso já será um excedente, e este excedente deveria ser redistribuído. Então, esta é a concepção do artigo. E ele faz alguns cálculos a partir disso, né? E eu usei a estratégia de cálculo dele para fazer um cálculo para o Brasil, porque ele faz para a França, para a Irlanda e para o Reino Unido. Aí ele diz que na França esse nível de afluência deveria ser 59.500, na Irlanda deveria ser 48.500, no Reino Unido 47.500, isso renda anual, que a partir disso deveria estar havendo a redistribuição. No Brasil, fazendo o mesmo cálculo, nós ficaríamos em algo em torno de 67 mil, que daria 5.500 por mês para todos. E aí, com isso, nós não teríamos ninguém na linha, né, abaixo da linha de satisfação das necessidades. Primeira coisa, eu acho que esse conceito, ele até parece bonito do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista prático não comporta. Por que não comporta? Porque eu, Jéssica, eu ganho hoje mais do que 5.500 por mês. Só que para eu ganhar o que eu ganho hoje, eu tenho um esforço muito significativo. E se todo o excedente que eu tivesse para além de 5.500, eu tivesse que redistribuir, provavelmente eu não empregaria o mesmo nível de esforço. Não do ponto de vista de esforço para que eu pudesse ganhar mais. Provavelmente o que eu faria é que eu empregaria um esforço em termos de busca de ascensão de renda até os 5.500. E eu não me esforçaria para além disso. Num exemplo muito prático. Eu não gosto de fazer anúncio, né? Fazer anúncio no Instagram. E eu venderia uma turma da formação sem anúncio, como eu já fiz. Só que hoje em dia a entrega do Instagram, a entrega do YouTube, ela não favorece, né? Então tu precisa colocar para que as pessoas vejam que tu está com o teu curso aberto. E para isso a gente tem que usar tráfego pago. E aí eu tenho que gravar os anúncios. Se eu tivesse que redistribuir o que eu ganho para além dos 5.500, eu não faria anúncio. Porque é um esforço que para mim é bem chato. Bem chato, eu não gosto de fazer. Eu gosto de dar aula. Agora, ficar fazendo propaganda assim, eu não gosto de fazer. Embora eu tenha absoluta certeza hoje, depois de 2 turmas terem rodado e os feedbacks que eu recebi, eu tenho absoluta certeza que a minha formação em finanças comportamentais é algo que efetivamente transforma a vida das pessoas. O feedback das pessoas é o seguinte, dos alunos, né, que o podcast ele inspira, mas a formação transforma. Que a formação ela realmente faz com que exista uma mudança de perspectiva frente ao dinheiro, frente às decisões e frente à vida. E que isso constrói uma nova vida, uma vida que vale a pena ser vivida. E isso não sou eu que estou dizendo, são os meus alunos que estão dizendo.
Só que se eu fosse ter que fazer uma redistribuição dessa renda para além dos 5.500, que é o cálculo que daria aqui no Brasil, eu não faria anúncio. Então, menos pessoas veriam que eu tô com a formação, menos pessoas teriam possibilidade de ter esta transformação, porque eu não ganharia nada além do que eu já ganhava para vender para mais pessoas. Então, eu não teria a preocupação de vender para mais pessoas. Então, eu me acomodaria com os 5.500. Eu não me exporia a fazer coisas que eu não gosto, porque isso não me geraria nada mais. Então, eu vou ficar quieta aqui com os alunos que me permitam ter uma renda de 5.500 e pronto, não vou fazer nada mais do que isso. Então, eu acho que é um discurso muito bonito do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista prático não funciona. Porque no momento que eu vou querer, é como se eu estivesse punindo a pessoa que se esforça para ganhar mais. E aí, se eu tô punindo essa pessoa não vai mais ter aquele mesmo desempenho. E aí, no final das contas, o resultado prático dessa redistribuição que ele sugere no artigo seria todo mundo ganhar menos. E aí ninguém teria excesso. Por que ninguém teria excesso? Porque ninguém se esforçaria. Só que daí, não tendo este excesso, também não teria o que redistribuir. E aí todo mundo seria mais pobre. Todo mundo, porque a produção seria menor, entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de discurso é muito bonito do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista prático ele não se sustenta. E eu acho que ele também acaba, nos lugares que tentam sustentar esse tipo de discurso, acaba fragilizando muito a sociedade como um todo, porque daí a miséria vem com força, né? Então, eu tô trazendo esse exemplo só para dizer, assim, que existem vários conceitos de riqueza, né? E que nesse artigo diz, por exemplo, rico é aquele que estaria passando essa linha de afluência, que no caso do Brasil seria um ganho de 5.500 mês, que no caso da França, se nós pegarmos, meu telefone acabou a bateria, mas se nós pegarmos 59 mil bota 60 mil, né? 60 mil seria 5 mil por mês, sim, só que daí na França não 5 mil reais, né? 5 mil euros. Na Irlanda, no Reino Unido, então tudo pairaria por aí o que é excedente de ser rico. Essa é uma visão do que é ser rico dentro desse artigo que eu trouxe toda a discussão, porque eu achei curiosa a discussão. É aquelas coisas que eu trago porque eu acho curiosa. E aí eu fico reflexiva, né? Eu fico, tá, mas do ponto de vista prático, isso é muito bonito de ser dito. Mas e na prática funciona? É por isso que eu quis trazer aqui. E esse debate. Mas para mostrar que também, do ponto de vista absoluto, também existem pontos de vista diferentes. Então, esse é um ponto de vista. Um outro ponto de vista em relação a o que é ser rico, absolutamente, no sentido do número, um outro ponto de vista que desde 2007, 2008 começou a ser trabalhado é essa questão do 1%, né? Tu pode ver que existem vários podcasts, vários vídeos no YouTube, faça 1%, seja 1% da população, faça parte do 1% e tal. E esse conceito ele não veio do nada, esse conceito ele surgiu em 2007, 2008, ali na crise de 2007, 2008, justamente para caracterizar as pessoas que seriam mais ricas, né? Então, esse é um conceito formal que foi estabelecido em 2007, 2008 e que até hoje muitos estudos utilizam para caracterizar aqueles mais ricos. Então, eles pegam a renda média daquele 1% da população e dizem, olha, no Brasil, por exemplo, o 1% ganha 21.767. Isso é um dado do IBGE, tá? Então, esse dado do IBGE de 2024 diz que os mais ricos no Brasil, aqueles que compõem essa parcela do 1%, que eles ganham, em média, 21.767 mil por mês. Esses são aqueles mais ricos, 1% mais rico no Brasil. E, paralelamente, ele mostra que 40% dos mais pobres ganham 601 real. Que terrível, não é mesmo?
Ai, ai. É que terminou com um, né, eu fiquei pensando na conjugação. Pensando não, falei automaticamente mesmo, errado. Que 40% dos mais pobres estariam ganhando, em média, R$ 601, tá. Então 40%, pode ver que a base é muito maior, né, então tem 40% ganhando até R$ 601.000, e eu tenho 1% ganhando acima de 21.767. Então no Brasil, os ricos são aquelas pessoas que ganham mais de 21.700 por mês. Se você ganha mais de 21.700 por mês, você é rico no Brasil. E eu acho interessante ter esses parâmetros também do ponto de vista absoluto, porque muitas vezes a pessoa ganha bem, e eu já passei por vários clientes que ganham mais do que os 21, e a pessoa tá vivendo como pobre, porque tá com uma condição de vida muito precária do ponto de vista financeiro, né. Gastando mais do que ganha, sem liberdade, sem segurança. E aí essa pessoa, ela fica: "Meu Deus, o meu problema é o dinheiro, o meu problema é o dinheiro". Não, o teu problema não é o dinheiro, o teu problema é o comportamento. Se você ganha R$ 21.000 e você não tem dinheiro nenhum sobrando, o teu problema não é dinheiro, o teu problema é comportamento. E é preciso ver este comportamento. Inclusive para quem quiser, a gente tá com a tur a os meu o meu grupo de mentores, né, funcionando. Então, para quem quiser a mentoria individual, é só colocar os seus dados aqui nesse cadastro que você vai ser chamado pelo nosso time e vai ser atendido pelo nosso time, justamente para olhar para essas partes comportamentais. Então isso é o ser rico do ponto de vista absoluto, mostrando que mesmo do ponto de vista absoluto há diferentes visões. A visão que eu estava falando da afluência, né, de ter uma linha de afluência em que tudo que excede essa linha deveria ser redistribuído, o que eu não concordo, já disse o motivo do porquê, e aquilo que seria o simplesmente absoluto mesmo, 1%, quanto que eles ganham, isso seriam os ricos no Brasil. E aí tem dados do mundo inteiro, tá? Isso é do ponto de vista absoluto, mas e do ponto de vista subjetivo? O que que é verdadeiramente ser rico? E essa é uma pergunta que a ciência ela já tem se debruçado constantemente para investigar. Então, hoje em dia, nós já temos pesquisas não pequenas e não pouco representativas. Nós temos pesquisas com mais de 150 países no mundo buscando compreender o que que é ser rico, o que que é ser próspero, o que que é construir uma boa qualidade de vida, né? Que este é o conceito subjetivo, é o conceito multifatorial da riqueza. Então é quando nós olhamos a riqueza não como um aspecto absoluto de renda, mas nós incorporamos para além da renda outras variáveis que também compõem isso. E aí nós temos vários estudos que vão nos dizer o que que é ser rico, o que que é ter uma boa qualidade de vida. Depois eu vou dizer qual é a minha posição em relação a isso, mas primeiro eu vou trazer esse dado desses 2 artigos, tá. Aí depois eu falo qual é a minha visão de uma vida rica. Mas antes vamos lá, tem 2 artigos de larga escala que eles vão buscar avaliar, o nível de prosperidade dos países. Um vai buscar o nível de prosperidade, que tem a ver com qualidade de vida de uma nação, que tem a ver com a riqueza dessa nação, né, e o outro vai discutir, do ponto de vista também subjetivo, essa riqueza com o conceito de florescimento humano. Achei bem interessante esse conceito de florescimento humano. Mas vamos começar primeiro com o que discute a questão de prosperidade, né, o que que seria um país próspero, né, o que que seria um país com uma boa qualidade de vida, uma nação com boa qualidade de vida. E aí eles investigam de 2015 a 2017 um número significativo de países, deixa eu pegar o número de países aqui com o meu olho que fugiu, mas se eu não me engano são 153 países, não é engano, agora eu achei onde está anotado. 153 países foram investigados do ano de 2015 ao ano de 2017, o artigo foi publicado no ano de 2019 na PLOS ONU. O que eles avaliaram? Eles avaliaram variáveis objetivas, então PIB, educação, saúde, governança, segurança e globalização. O PIB como uma variável de renda, né? Subjetivo, que é o produto interno bruto. Subjetivo, satisfação global de vida, bem-estar eudaimônico, afeto positivo e negativo e oportunidades de amizade.
E sociais e ambientais, desigualdade de renda, sustentabilidade ambiental, disponibilidade, né, para depressão e ansiedade, taxas de suicídio. Qual foi o resultado? O que que é um país próspero, um país rico de verdade? Eles conseguiram caracterizar em 3 grandes grupos e hierarquizaram esses 3 grandes grupos. Então, no primeiro lugar de um país próspero está progresso estrutural e material. Isso representa 48,93% da variância do modelo. Ou seja, é como se essas variáveis explicassem a prosperidade quase que 50%. Então, é uma variável que tem um impacto muito grande dentro da construção da prosperidade. Isso do ponto de vista estatístico, né? E quais são essas variáveis dentro desse fator de progresso estrutural e material? Globalização, educação, saúde, governança, que tem a ver com transparência, né, das informações, de não ter um governo corrupto, segurança, qualidade econômica, ambiente, natureza e satisfação global de vida. Então essas seriam as variáveis de progresso estrutural e material, né? Então eu tenho globalização, educação, saúde, estrutura, governança, segurança, qualidade econômica tem a ver com a questão material, ambiental, natural e satisfação global de vida. Então esses fatores, eles são o que compõe esse fator maior, né, que é o progresso estrutural e material. E o que eu julgo muito interessante é como se nós estivéssemos dizendo assim, olha, sabia que ser rico é ter boa saúde, ter boa educação, ter boa qualidade econômica, ter segurança, ter transparência, ter contato com a natureza e ter uma visão de que tua vida é boa? Isso é ser rico. Então, eles conseguiram provar que isso determina quase que 50%, né, da variável. Depois, em segundo lugar, representando 12,13%, uma vida psicologicamente rica e com propósito. Então, em segundo lugar, depois do progresso estrutural, entra essa percepção do eu daimônico. Então, tu vê que as coisas que tu faz, elas são significativas, elas têm um porquê. Tu não faz só porque tu faz, porque tu é um robô atrás de um computador, mas tu faz porque aquilo é significativo para ti. Tem emoções positivas, tem satisfação com o teu futuro e tem oportunidades de amizades. Então, tu tem relações com as pessoas, né? Tu tem essas oportunidades de amizade. Isso significa ser o segundo fator, que tem aí uma carga de 12,13. O que me chama muita atenção e que tá muito envolto a uma construção que para mim faz muito sentido é justamente essa questão do significado, né? Eu também acho que uma vida que vale a pena ser vivida no sentido de uma vida rica é uma vida com significado. E eles colocam aqui essa variável como uma das primeiras variáveis dessa riqueza psicológica. E por fim, mas não menos importante, o último fator que eles alegam é a ausência de sofrimento emocional com uma variância de 6,96. As variáveis que estão aí é ter um menor nível de emoção negativa, menor vulnerabilidade social e menos crises, né? Então isso seriam coisas que também estariam compondo um país próspero. E aí, obviamente, como eles mapeiam 153 países, eles fazem um ranking que é muito bacana, né? Saber esse ranking, assim, saber é curioso. Qual é a posição do Brasil dentro desses rankings? Então, eles separam essas 3 categorias: progresso estrutural e material, vida psicologicamente rica e com propósito, e ausência de sofrimento. E eles hierarquizam cada um dos países dentro dessa estrutura. E aí, olha que interessante, o Brasil ocupa, vamos olhar primeiro o progresso estrutural e material. O Brasil ocupa a posição 53ª de progresso estrutural, de 153 países. A Argentina, nossa vizinha dos hermanos, ocupa a posição 49, então a Argentina está melhor do que nós. Os Estados Unidos ocupa a posição 19, e o país que ocupa a posição número 1 é a Suíça. E a Venezuela ocupa a posição 113, então muito pior do que a nossa. Então, eu acho que é um reflexo, assim, né, se nós formos analisar
Qual é um país que a gente pode olhar e dizer assim: "Nossa, esse país aqui é exemplo de prosperidade, esse país é um exemplo de um país rico"? Suíça. Suíça é um país que nos dá esse exemplo do que seria um país de primeiro mundo mesmo, digamos assim, né. Uma vida psicologicamente rica, que envolva então essas questões mais psicológicas, o Brasil ocupa a posição nossa, difícil falar essas coisas, né, posição 60. Como é que seria? Eu não lembro mais, 50ª, 70ª? Acho que é isso, né. Ai, que péssimo. Então o Brasil ocupa a posição 60, a Argentina ocupa a posição 27, tá bem melhor que nós também. Os Estados Unidos ocupa a posição 17, a Suíça ocupa a posição 11 e Venezuela ocupa a posição 72. E por fim, né, a ausência de sofrimento, o Brasil ocupa a posição 46, então nesse ranking, obviamente, o objetivo é que eu esteja mais distante, então numa pior posição, no sentido de que eu não quero ter uma posição grande, né, de sofrimento, eu quero ter uma posição lá embaixo de sofrimento. E aí o que acontece é que, por exemplo, a Suíça, ela tem uma posição de 134, a Venezuela tem uma posição de 35, então existe mais sofrimento na Venezuela do que na Suíça. Brasil tá ali no meio termo, 46, Argentina 67, Estados Unidos 77. Eu tô dizendo aqui esses, porque foram os que me deram curiosidade de fuçar, mas os 153 países estão hierarquizados ali para que a gente possa avaliar quais são essas ponderações de prosperidade. De todo modo, eu achei muito interessante essa construção, né, de entender que um país que tem progresso estrutural e material, que tem uma vida psicologicamente rica e que é livre de sofrimentos, que esse é um país próspero, que esse é um país rico. Então, se nós cuidarmos desses aspectos individualmente, isso também vai gerar benefícios, né? Então, esse foi um estudo publicado em 2019. Nós temos um estudo ainda mais recente, com 145 países, que foi publicado no ano de 2024, que ele tem uma coleta de dados do Instituto Gallup, que é um instituto mundial que coleta dados no mundo inteiro e que nos possibilita informações relevantes para vários tipos de pesquisa, inclusive eles pesquisam bem-estar subjetivo do ponto de vista mundial. E eles publicaram esse artigo, discutindo a questão do florescimento humano, que na concepção deles, esse florescimento humano é um estado de qualidade pessoal e sistêmica em todas as dimensões. Então, quando eu vejo um conceito dizendo assim, um estado de qualidade sistêmica, ou seja, da vida como um todo, né, em todas as dimensões, para mim isso é riqueza. E eles avaliam, né, quais são as variáveis, então, que constroem este florescimento humano. E a partir disso, eles vão avaliar 6 grandes fatores e eles vão conseguir fazer uma síntese em 3 fatores, que são aspectos que efetivamente constituem este florescer humano. Quais são esses fatores? Fator número 1, vida equilibrada e estável, mais harmonia interna e com os outros, contentamento, estabilidade, paz, satisfação global de vida e sentir-se respeitado. Então essas foram as características que, em primeiro lugar, evidenciam este florescimento humano. E é muito interessante porque reforça mais uma vez a questão de satisfação global de vida, reforça mais uma vez essa questão de contentamento, e isso para mim tem a ver com um significado, que tem a ver com o que foi apresentado no fator 2 do estudo anterior, que é um bem-estar eudaimônico, ou seja, é tu perceber que aquilo que tu faz tem significado, tem relevância, tem propósito. Embora eu tenha cuidado com o uso da palavra propósito, porque por vezes as pessoas ficam, eu preciso achar meu propósito, eu preciso achar meu propósito. Calma, sabe? Não precisa, tu só precisa de se sentir bem fazendo o que tu faz. Não precisa nomear algo. Esse é meu propósito, entendeu? Então, por vezes eu tomo um cuidado com isso, porque senão as pessoas se sentem mal porque não tem um propósito. Tu só tem que te sentir bem. E aí esse é o primeiro fator. O segundo fator são emoções positivas, virtudes e engajamento social, segurança material, emoção positiva e aprender algo novo.
Então essas são as características que são identificadas como uma vida que floresce no segundo fator. O que nós destacamos aí é principalmente a sensação de emoção positiva, então nós estarmos mais rindo que chorando, digamos assim. Segurança material aparece aí, e engajamento social, ajudar os outros, né? E por fim, mas não menos importante, também em terceiro lugar, um mínimo de sofrimento. Isso parece ser um fator bem relevante. Se nós juntarmos os dois, nós conseguimos perceber que a questão de equilíbrio, de percepção de paz, de percepção de segurança, de percepção de que eu não vou morrer amanhã, né? De que eu não posso sair na rua, que essa é uma percepção importante, que isso protege o ser humano, né? Isso protege a Pituca tá já querendo o seu lanche da tarde. Por isso que ela já tá começando a chorar. Espera um pouquinho, Pituca. Temos mais uns 5, 6 minutos aí de sossego. Então, o que eu julgo ser muito interessante é que os dois estudos, embora eles apresentem uma hierarquia não idêntica, até porque eles avaliam aspectos diferentes, eles chegam numa conclusão muito próxima, né? É rico aquele que tem paz, aquele que vive bem, aquele que vive com significado, aquele que tem segurança, educação, saúde, aquele que consegue ter mais sorrisos do que tristezas, né? Esse é literalmente a pessoa rica. E disso eu tiro a minha própria visão do que é ser uma pessoa rica, né? E aí eu trago 4 fatores que, para mim, são muito relevantes nessa visão do que é uma vida rica. O primeiro fator, que eles não discutem diretamente ali, mas quando nós falamos de, por exemplo, oportunidades de amizade, quando nós falamos de engajamento social, nós estamos falando de aspectos de qualidade relacional. E pegando o estudo de Harvard, que começou lá na década de 30, acompanhando as pessoas, isso fica muito evidente, de que tempo de qualidade com quem ama é um fator determinante para a construção de uma vida rica, né? Então, se você hoje tivesse que escolher uma única variável que fosse indispensável para que você viva bem, escolha pessoas. Escolha as pessoas. Falando em pessoas que não é uma pessoa, mas é uma cachorra, vou ter que abrir a porta para cachorra, 1 minuto. Então, se você tiver que investir em uma única variável, invista na variável pessoas. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade com quem tu ama, tempo de qualidade com a tua família. Não precisa ser milhares de pessoas, sabe? Isso é uma grande utopia, principalmente para pessoas que têm baixa extroversão. Não cai nessa de que, ai, tu tem que ter muitos amigos, que tu tem que sair com todo mundo, que tu tem que isso, que tu tem que aquilo. Tu não tem que nada. Mas tu precisa ter pessoas às quais tu possa confiar. Tu precisa ter pessoas às quais tu possa ser verdadeiramente você. Tu precisa ter pessoas às quais tu tenha a sensação de que, olha, eu tenho com quem contar. Isso é muito importante. Então, se tu não consegue isso, isso é um primeiro aspecto que tu tem que investir. Nesse investimento, a primeira pessoa que tu tem que te relacionar bem é contigo mesmo. Eu vejo muitas pessoas querendo se auto-enganar, eu vejo muitas pessoas não sendo verdadeiras nem com seus próprios sentimentos. Exemplo, se eu disser assim, eu não, sei lá, eu não vou comprar determinada coisa porque eu não tenho dinheiro. Se eu disser isso hoje, na verdade eu não vou comprar porque eu não quero comprar, porque eu podia comprar. Eu não vou comprar sei lá, um casaco. Esses dias a minha mãe me disse: "Minha filha, tu tem só 2 casacos grossos, tem que comprar um novo". Eu não vou comprar, mãe, não quero comprar. Aí eu poderia dizer pra ela assim: "Ai não, não tenho dinheiro pra comprar". Não, a verdade é que eu não quero comprar. Não acho que é necessário comprar um outro casaco. Então eu não vou comprar. O que eu quero dizer com isso? Por vezes as pessoas elas ficam achando justificativas e não são verdadeiras consigo mesmas, sabe? Não, eu não quero comprar porque eu não quero comprar. Não preciso achar uma justificativa do motivo pelo qual eu não quero. Eu não quero. Não acho que é necessário. Ponto. Não tem que dar explicação do porquê que eu não quero. E aí, o porquê que eu acho que isso é relevante de ser pensado?
Porque por vezes nós não somos honestos nem com nós mesmos. Como que se tu não é honesto contigo mesmo, tu quer estabelecer um vínculo afetivo forte com um terceiro, com um segundo, um terceiro? Não tem como tu estabelecer um vínculo forte com uma outra pessoa se tu não é se tu não tem um vínculo forte nem contigo, porque tu mente pra ti mesmo. Então a honestidade pra construção de relacionamento, ela é indispensável. "Ah, mas o que que o outro vai pensar se eu disser isso?" Dane-se. Se você não pode dizer coisas, e obviamente tu não vai dizer da forma que tu quer tudo, né, tu vai ter tato pra dizer as coisas. Mas se tu tiver que polir absolutamente de tudo que tu tá falando, significa que essa relação ela já não é uma relação limpa e transparente, porque se tu não tem liberdade pra falar o que tu pensa, tu tá até, sabe? Então, isso eu julgo que é muito importante, que tá faltando muito hoje na nossa sociedade, e que pra mim isso é riqueza. E eu, graças a Deus, posso me dizer muito rica. Eu tenho um casamento que eu digo que é um dos maiores sucessos da minha vida, meu casamento. Eu tenho uma relação com a minha mãe e com meu irmão que é maravilhosa. Então, assim, eu não tenho o que reclamar de relacionamento e tempo de qualidade com quem eu amo. E aí você pode pensar assim: "Ah, mas tu não tem um monte de amigas". Eu não preciso de um monte de amigas, eu sou uma pessoa mais restrita mesmo, sabe? É o meu natural. Eu não posso exigir de mim e do meu traço de personalidade algo que ele não tem pra me dar. Eu não sou uma pessoa de muitas pessoas. Eu sou mais introspectiva. É assim o meu ser. Agora essa minha característica não pode fazer com que eu viva sozinha, né, que eu viva em solidão. Eu posso viver em solitude, mas não em solidão. Então é importante esse tempo de qualidade. E isso é uma coisa que se nutre, né, não é uma coisa que se ganhe. Tu vai ter que construir isso contigo e com os outros. Então invista nisso, que isso é determinante para uma boa qualidade de vida, para uma vida efetivamente rica. Ter bons relacionamentos, ter relacionamentos afetivos fortes, isso é um grande amortecedor para muitas coisas na vida. Não deixe de ter, não deixe de investir nisso. Um segundo que para mim é um outro grande amortecedor é o bem-estar financeiro, essa construção de segurança e liberdade. Todas as outras coisas na minha vida, desempenho no trabalho, inclusive relacionamento com as pessoas, eu como uma pessoa neurótica, né, com neuroticismo, neurótica não, com neuroticismo, traço de personalidade neuroticista, eu ficava muito incomodada quando eu não tinha uma estrutura financeira com segurança, né. E e hoje em dia eu vejo que não ter mais isso como questão me abre espaço para que eu possa desfrutar de outras coisas que antes eu não desfrutava. Então para mim, bem-estar financeiro é indispensável, eu não abro mão do meu bem-estar financeiro, isso para mim é inegociável. E isso para mim é uma vida rica, né, ter segurança e ter liberdade de escolha. Outra coisa, ter uma vida com significado, eu também não abro mão disso. Pra mim é inaceitável tu passar uma vida inteira trabalhando no que tu não gosta, simplesmente por um salário. Pra mim é inaceitável. Eu não aceito viver assim, nunca aceitei viver assim. Se algo não é significativo e valoroso pra mim, eu simplesmente deixo de fazer e vou buscar o que é. E eu acredito que isso compra uma vida rica. É, tu vê as coisas com significado, tu vê que aquela coisa te motiva, que tu tem tesão pra fazer aquele negócio, que aquilo ali é envolvente, que tu tá entusiasmado. Quando começa a ficar só irritado, cumprindo obrigação por causa de um salário que vai cair no outro mês, pra mim isso não é uma vida rica. Não é uma vida rica. Então, busque uma vida com significado. E quarto, mas não menos importante, não se iluda com uma vida perfeita, né, que se a vida fosse perfeita, ela deixava de ser boa. Isso também é uma fala muito forte do coordenador atual da pesquisa de Harvard, é essa que estuda as pessoas, né, o que que efetivamente traria uma vida feliz há mais de 80 anos. E ele diz que a vida boa não é uma vida perfeita, porque se fosse perfeita, deixava de ser boa. E eu acredito muito nisso. Acredito que as pessoas elas precisam entender que elas não vão estar felizes todos os dias, que existem dias bons, que existem dias ruins, e que nós precisamos aprender a lidar com eles. E isso requer aprender a lidar com a nossa saúde mental,
Isso requer nós cuidarmos da nossa alimentação, isso requer nós cuidarmos de exercício físico, porque isso vai nos dar o subsídio necessário para que a gente possa viver bem. Então, eu julgo que essa é uma outra característica indispensável. Aí eu encerro as minhas 4 características que para mim representam uma vida rica. Tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, bem-estar financeiro, uma vida significativa e uma vida sem a ilusão de que ela será perfeita, cuidando da minha saúde mental, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu exercício físico. Acredito que com essa composição, eu acrescentaria na vida significativa um escape sempre para a natureza, para mim é bem importante. Para mim isso é uma vida rica. O que que é uma vida rica para ti? Já pensou? Quando nós paramos e pensamos para nós o que que é uma vida rica, nós começamos a perceber o que que efetivamente é valoroso. E quando nós nos damos conta do que efetivamente é valoroso, nós começamos a focar no essencial e descartar o que é desnecessário. E isso nos dá uma clareza muito maior para o nosso processo de tomada de decisão, inclusive para as escolhas que nós fazemos com o nosso dinheiro. Então, se tu nunca parou para pensar sobre isso, que esse episódio seja um convite para que tu possa parar e refletir o que que é uma vida rica para você. E você está nutrindo essa vida rica? Eu acho muito válida essa reflexão, espero que você também ache. Na formação em finanças comportamentais, eu incentivo muito reflexões como essa, e só antes de terminar, quero lembrar que nós estamos aí muito próximos do início do nosso workshop sobre traços de personalidade e comportamento financeiro que vão anteceder a abertura da 3ª turma da formação em finanças comportamentais. O workshop começa no dia 4/9, as inscrições acontecem no link que está na descrição, também tem um QR Code por aí na tela, é só você se inscrever, participar do workshop e no dia 7/9 estaremos abrindo as inscrições para a formação em finanças comportamentais. Será um prazer enorme te guiar nessa trajetória de transformação, né, e de muitas e muitas reflexões até que nós possamos chegar no módulo 11, que é justamente falar sobre bem-estar, sobre felicidade e sobre uma vida que vale a pena ser vivida. Enfim, muito obrigada até aqui, um episódio mais reflexivo, né, mas que te deixe aí pensando sobre isso. Muito obrigada e até a semana que vem.